Salve daqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Teve tiroteios e está tendo a operação policial. Link. A polarização também ajuda a esquerda burguesa a ser a segunda opção. Ah, tá a questão da segurança. Puta, esse é outro assunto, cara. Olha, eu vi, até mesmo no grupo de estudo ali, do grupo de apoiadores do canal no Telegram, eu vi uma discussão enorme por causa de uma fala do Ian, quando ele foi nos 3 elementos, sobre segurança pública, porque ele falou que não teria alternativa eleitoral. Então, bom, como eu não vi a fala dele, eu não vou repercutir a fala dele, tá? A única coisa que eu falo aqui é que, assim, eu vejo muito a esquerda tendo uma dificuldade gigantesca dessa pauta, e toda vez que que entra nessa pauta, a esquerda, ela finge que não existe a categoria da urgência. A urgência, ela é uma coisa que existe. A urgência, ela é uma demanda imediata das pessoas. Inclusive, você pode até questionar se o senso de urgência, ele se baseia em fatos. Às vezes as pessoas têm um senso de urgência que é falso. Por exemplo, os satanistas estão dominando o mundo, precisamos então, sabe, é um senso de urgência maluco. Os sensos de urgência, eles podem não ter base em nada, a não serem por ideologia, mas eles existem. O senso de urgência, ele é, inclusive, determinante de decisões políticas das pessoas. Até porque nós somos seres que vivemos relativamente rápido. Mais do que isso, hoje nós somos seres ansiosos, porque a gente está acostumado a apertar um botão e as coisas acontecem, de modo que é bem compreensível que as pessoas tenham urgência na resolução da segurança pública. Mesmo que às vezes isso seja muito inflado por uma certa paranoia, às vezes, porque é perigoso, que tá o ladrão na esquina, e não, às vezes não são lugares nem tão perigosos assim, né? Porque também tem a ver com isso, você vê o noticiário, você vê o que repercute, então vai dando uma sensação de insegurança. O pessoal que estuda isso sabe muito melhor do que eu, né? A sensação de insegurança é mais potente no teu dia a dia do que a própria insegurança na maioria das vezes, né? A sensação de segurança, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma avó minha que já morreu, ela tinha muito medo de ser assaltada, ela tinha um medo assim absurdo de ser assaltado. Ali na região dela, tinha às vezes gente sendo assaltado no estacionamento, assim, não sei o quê, mas ela, cara, ela mal saía de casa, ela ia só até a esquina ali, voltava e tal, era muito difícil que ela viesse a ser assaltada, mas ela tinha um medo crônico, assim, então ela sofria de uma sensação de segurança, que era até maior do que de fato os riscos que ela sofria, mas ela tinha isso. Então o que eu quero dizer é que essa urgência, ela precisa ser respondida se a esquerda pretende alguma vez na sua vida eleger um candidato. E quanto mais eu vejo a esquerda dizer, não, mas não tem resposta rápida, vai ter que ser lento e não sei o que, cara, é entregar para a direita. É óbvio que respostas rápidas vão ser provisórias, mas a gente precisa. E a esquerda tem exemplos em outros campos de respostas rápidas, e que devem ser, às vezes distorcidamente, mas que devem ser entendidas como provisórias. Quer dizer, um exemplo bom? Cotas sociais e cotas raciais nas universidades. Não vou entrar na questão do serviço público, que aí eu acho que é uma outra discussão. Mas cotas sociais e raciais nas universidades. Essas cotas, elas são feitas para um dia parar de ser feito. Esse projeto, para ele dar certo, ele precisa lutar pela sua autodestruição. Porque a ideia é a seguinte: nós temos no Brasil um abismo social e racial que fica muito expresso nas universidades federais, né? Até pouco tempo atrás, as universidades federais do Brasil, elas eram extremamente brancas, ainda são bastante brancas, mas já bem menos, essas políticas têm dado certo. Mas, enfim, o lance é o seguinte: a ideia é, vamos estabelecer cotas, tem uma geração inteira aí que a gente não deu uma boa formação no ensino fundamental, que a gente não deu uma boa formação no ensino médio, então a gente precisa garantir espaços, porque eles não conseguem concorrer de igual para igual com o riquinho que fez 500 cursos para passar no vestibular, quando havia vestibular. Algumas universidades ainda usam vestibular, né? Agora geralmente é Enem, essas coisas. Então, isso aí é uma resposta imediata para um problema que vai demorar para resolver. Inclusive, eu acho que até estão usando, às vezes, as cotas como máscara da solução. As cotas, inclusive por quem criou elas não são uma solução. Elas são um remendo, porque o que vai solucionar mesmo é a gente criar uma educação de base, fundamental e média, top. A gente conseguir fazer no Brasil o que nos Estados Unidos conseguiu. Vamos elogiar os Estados Unidos em alguma coisa, né? O pessoal que gosta tanto dos Estados Unidos bate continência para a bandeira deles, então vamos pegar a parte boa deles. Os Estados Unidos têm uma educação pública de ensino fundamental e médio, onde não é incomum o filho da empregada estudar junto com o filho da patroa. Como a escola pública é boa, e é assim que tem que ser, o pessoal tem um pensamento errado, que coisa pública é coisa para pobre, se coisa pública é coisa para pobre, assim vai ser ruim, coisa pública tem que ser para todo mundo, o filho do banqueiro tem que estudar na escola pública. Então, quando tu tem uma escola pública foda, que todo mundo prefere estudar lá, em vez de uma escola particular ou coisa que for, aí você resolveu o problema. E aí, com isso, vai chegar uma hora que as cotas se tornam desnecessárias. Não precisa mais de cota social nem cota racial, ela se torna irrelevante, ela não cumpre função nenhuma.
porque você fez uma mudança de longo prazo. No caso da segurança pública, basicamente é a mesma coisa. Sim, o que vai resolver segurança pública é uma caralhada de medidas. Quem é especialista na área vai poder citar e listar e sintetizar muito melhor do que eu, não vou nem me arriscar aqui. Agora, enquanto político, alguma resposta imediata também tem que dar. Algum remendo imediato tem que dar. E quem costuma trazer esse remendo é a direita. É mais policiamento, prender vagabundo, alguma resposta em termos... É preciso dar conta dessa urgência. Senão, não se elege. Boa noite, Link. Jonathan Miguinho Soares. Boa noite, Link. O que é anacronismo segundo de Dilberman? E como isso ajuda ou não uma leitura de obra? O anacronismo que ele está falando é o quanto que as obras se tornam... Assim, tem várias coisas aí, mas deixa eu sintetizar de um jeito mais possível, mais simples possível. O anacronismo na arte é o entendimento de que ela não obedece uma certa evolução, de que fenômenos artísticos culturais, eles funcionam por lapsos, como a nossa própria memória também funciona, de modo que as coisas se conectam não por uma cronologia, mas por uma acronologia, por saltos, tá? Então tem a ver com o quanto que o fazer a arte e o experienciar a arte também tem muito de uma memória cultural que também funciona de maneira anacrônica, ok? Suzy Nátia Ferreira Gomes, diferença entre charge, caricatura e cartoon HQ. Bom, acho que eu já falei aqui, né? No caso do... Porque assim, a charge, como eu falei, não tem consenso, tá? Esses termos não tem consenso. Dependendo do autor que tu pega, ele vai dizer algo completamente diferente do que eu vou falar agora. Mas, cartoon basicamente seria desenho, tá? Então, cartoon seria um desenho. Geralmente é associado como um desenho figurativo, certo? E que, portanto, por ser figurativo e geralmente não num estilo realista, então nesse ponto há uma convergência entre o que a gente chama de cartoon e o que a gente chama de caricatura, tá? Ainda que a caricatura, essa sim, daí esteja simplesmente presa à noção de figuração e de distorção da própria realidade. Mas é difícil, sabe? É isso que eu estou querendo dizer, assim, esses limites entre cartoon e caricatura, enquanto tradição artística, eles são mais difíceis se tu for pegar uma definição absoluta. Tu vai precisar encontrar contextos. O cartoon é um fenômeno do que se dá na imprensa, século XIX e tal. Caricatura já é uma coisa muito mais antiga, então... Tá entendendo? Assim, também tem a ver com os nomes, as coisas às vezes ganham nomes dependendo de onde elas saíram, mas enquanto fenômeno cultural, às vezes são praticamente os mesmos. No caso da charge, como eu falei, é esse cartoon muito, muito preso ao comentário jornalístico. Né? Então, né, lembrando que a palavra jornalismo vem de giorno, vem do dia, então a charge é muito um desenho que fala do dia, certo? E por fim, quadrinhos, botou cartoon e HQ junto, mas aí separa. Quadrinhos daí tem a ver com a própria ideia de sequencialidade e simultaneidade, vários quadros juntos, né? Mas, de novo, gente, tudo isso embola, por isso que ficar, às vezes, nessa punhetação, assim, de termos muito restritivos, é meio idiota. Link, vi você elogiar 3 vezes o sistema de ensino médio dos Estados Unidos. Eu estudei lá na década de 90 e por tudo que li desde então, te diria que ele é muito ruim, pior que o nosso particular, e entre os piores entre os países envolvidos. Ah, tudo bem, ok. Eu não tenho esse conhecimento mesmo. Eu só acho que é muito bacana que a gente consiga ter uma educação pública, boa no caso, que os ricos e os pobres estudem juntos. Isso é o que eu defendo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.